Vamos cantar, irmãos, o hino Castelo Forte, 155, escrito pelo nosso amado irmão Martinho Lutero. Nos momentos de desânimo e até de desespero da vida deste homem, foram muitos, por sinal, ele se reunia com seu amigo, Felipe Melanchthon e outros, e eles cantavam este hino. E às vezes eles cantavam uma vez atrás da outra até se sentirem mais animados no Senhor. O presbítero Wagner está lembrando que ele cantou esse hino quando foi convocado para se retratar lá na dieta de Worms. E com muita coragem, ele deu testemunho do evangelho ali. As pessoas ficaram com medo. E ele falou o seguinte: ainda que o número de demônios daquela cidade seja o número das telhas das casas, eu irei. Era um homem corajoso no Senhor. Vamos cantar então, irmãos, com força, com ânimo este hino, porque Castelo Forte é o nosso Deus. Amém, louvado seja Deus. A igreja pode se assentar.
Convido os pais de Anne Camargo de Brito que apresentem sua filha ao batismo. Meus irmãos, é interessante porque Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala assim para Timóteo: desde a infância você sabe as sagradas letras. E a palavra ali no original, infância, é a primeiríssima infância. Quando fala que a criança estremeceu no ventre, lá João Batista, é a mesma palavra. É uma palavra que às vezes pode ser traduzida até por feto. Quer dizer, é aquele primeiro momento em que não desmamou ainda. Que às vezes as pessoas supõem que não está aprendendo, não está absorvendo, e está, e muito. Na verdade, na nossa cabeça que é mais difícil entrar as coisas, viu? Depois de uma idade. Na idade dos pequenos, precisa aproveitar, porque esse é o momento principal, se podemos colocar assim, de ensino. Eles absorvem. Ela está dentro de um contexto de piedade, de aprendizado. Até, por exemplo, se o casal está brigando muito, a criança absorve. A criança começa a ficar irritada, às vezes não quer comer, e é esse excesso de briga. Agora a criança observa amor, o tom das palavras, o afeto, o toque. Tudo isso ensina sobre a graça de Deus. Orar desde sempre pelos nossos filhos. E Deus prometeu ser o Pai da aliança. Ele é o nosso Deus e os deuses dos nossos filhos. Porque, como comentou certo escritor sobre o batismo infantil, se não fosse assim, qual seria o lugar das crianças na igreja? Se elas não estão dentro do pacto. Elas estão, com certeza. Todos os batismos em Atos dizem assim: foi batizado e toda a sua casa. Jesus disse que das crianças é o reino de Deus, o reino dos céus. Então essa promessa, como disse Pedro, é para nós e nossos filhos. Portanto, meus irmãos, para este ato de batismo, de consagração, não é de regeneração, isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo, a Bíblia ensina isso claramente. Mas é um ato de consagração em que se insere o filho na família da fé, família do pacto. Para este ato, os pais sempre precisam responder como um compromisso diante de Deus as seguintes perguntas: os irmãos prometem que educarão sua filha na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na fé cristã como é ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Sim. Os irmãos prometem caminhá-la pelas santas veredas da cruz, servir de exemplo de piedade, fazer todos os esforços para livrá-la das más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhe a Bíblia, trazê-la à igreja regularmente, ensiná-la a adorar o Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja, sim? E por fim, os irmãos prometem orar com ela e por ela, dando-lhe a instrução e a educação que puderem, criando-a na disciplina e na correção do Senhor, sim? Amém. Que Deus os ajude. Anne, filha da promessa do pacto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Oremos. Estamos na tua presença, ó Deus, como igreja. E como igreja nós invocamos o teu nome, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor abençoe esta família. E abençoe esta criança, Senhor, a Anne, que neste momento foi batizada em nome da Trindade. Que o Senhor guarde o coração.
Que o Senhor guarde a sua vida, para que ela permaneça nos teus santos e retos caminhos. Para que ela conheça o Senhor Jesus verdadeiramente e possa crescer num lar cheio de amor e piedade. E que a igreja seja uma bênção também, Senhor, na vida desta família. E que esta família seja uma bênção na vida da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Kira. Deus abençoe, Noah. Deus abençoe, Jéssica. Vamos abrir, meus irmãos, no Salmo 33, e que o Senhor continue abençoando a nossa igreja com crianças. Trazem tanta alegria no nosso meio. Uma igreja sem crianças é algo muito triste, muito estranho. Salmo 33. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Senhor, concede-nos o alimento da vida. Concede-nos, Senhor, a bênção espiritual de entendermos o texto. E, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que o significado, que o entendimento espiritual seja colocado na nossa alma. Que nós possamos viver na Tua presença todos os dias da nossa vida. Abre, Senhor, o nosso entendimento e dispõe o nosso coração para vivermos na Tua presença, em nome de Cristo. Amém. Salmo 33, nós vamos ler hoje até o versículo 5. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Como está a sua participação? Como está a nossa participação neste culto? Achei interessante na oração da Isadora que ela disse: nós estamos aqui nesta casa para te louvar e adorar. E é exatamente, irmãos, essa mentalidade que o livro dos Salmos quer colocar no nosso coração e na nossa cabeça. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Esse texto aqui no começo e todo o restante do Salmo é um desdobramento deste começo, dessa introdução. Fala sobre louvor. Irmãos, é muito importante nós observarmos na nossa vida se nós louvamos a Deus. E como nós louvamos a Deus. E como nós participamos do culto. Porque Deus merece o nosso fervor, o nosso ânimo, a nossa força neste momento. Ele é digno. Como está a nossa participação no culto? E um detalhe, irmãos, nós não assistimos o culto, nós participamos do culto. E os irmãos não estão apenas sentados ouvindo.
Os irmãos estão neste momento participando do culto ativamente, com o coração, com a mente, o espírito sendo tocado e transformado pelo Espírito Santo. Deus é digno de louvor, esta é a ênfase do Salmo. E as razões deste louvor, ele apresenta. Versículo 4, a palavra do Senhor é reta. A sua criação é gloriosa, a partir do versículo 6 em diante. O seu domínio é absoluto, versículo 10. O seu poder é a nossa segurança. E na sua misericórdia nós esperamos. O livro dos Salmos, irmãos, é precioso demais. Se você não lê, está perdendo muito nesta vida. É uma riqueza espiritual tremenda. O livro dos Salmos mostra o drama do nosso coração. E Deus está interessado na sua alegria. Observe ao redor, olha como termina o Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos, exultai vós todos os sois retos de coração. Deus quer a sua alegria. Olha no Salmo 31, versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Olha o Salmo 33, versículo 21. Nele o nosso coração se alegra. E nós lemos hoje, Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor. O povo de Deus precisa ser um povo alegre, que se regozija, que exulta em Deus, mesmo nas lutas, nas dificuldades, mas se alegra em Deus. Nós vamos hoje até o versículo 5 somente, porque tem muita coisa neste salmo. Primeiro, a convocação do louvor. Quem é convocado para adorar? Segundo, a forma do louvor. Como louvar a Deus? E terceiro, a razão do louvor. Por que louvar a Deus? São as três divisões básicas aqui do texto. Acompanhe então a convocação do louvor. Você tem imperativos no texto. Exultai. Não é para chegar aqui, irmãos, na igreja como se estivesse se arrastando rumo a uma obrigação. É para entrar nas portas da casa do Senhor com um cântico nos lábios. Não é com exame. Deixa eu examinar o que está errado, quem veio, quem não veio, começar numa perseguição, não sei o que é isso. Não. É para entrar aqui com gratidão e louvor. Deus é digno desta exultação. Exultai, celebrai, louvai-o, entoai-lhe, tangei. É imperativo. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? Não é por obrigação. Não é porque depois alguém vai questionar por que não veio. A razão que se coloca acima de qualquer outra é: eu devo adorar a Deus. Irmãos, às vezes nós estamos tristes, desanimados por alguma coisa na vida, enfim, 1000 razões. Mesmo assim, precisamos vir para a igreja, adorar e louvar a Deus. Ou seja, não é algo condicionado, se eu tenho vontade, se eu não tenho vontade, se eu briguei com o marido, briguei com a esposa, briguei com o filho, se eu estou bem, se não estou, se estou cansado, não estou, não importa. Adore a Deus. E, amados irmãos, quando nós estamos num momento assim difícil, de dor, de angústia, de pesar, e mesmo assim nós adoramos a Deus, isso é um sacrifício de louvor para Ele. Isso honra a Deus. O momento mais importante
mais especial da nossa semana, da minha semana e da sua, é o culto. Nada se compara ao culto a Deus. A atividade mais importante da igreja é o culto. A igreja existe para adorar a Deus acima de qualquer outra coisa. Por isso que tem aqui imperativo: celebre, louve, entoai-lhe, tangei com arte. Mas quem é convocado? Olha só o versículo 1. Exultai, ó justos. Aos retos fica bem louvá-lo. É muito estranho viver pecando e chegar aqui no domingo para adorar a Deus. Como se nada tivesse acontecido antes. Meu professor disse algo, e às vezes dá uma aula de 2 horas, mas uma frase, em todo aquele momento, marca a vida. Muitas vezes é assim. Você ouve uma palestra lá de 2, 5 horas, às vezes é uma frase que vai marcar, assim, para sempre a vida. E numa aula ele disse o seguinte: o culto deve ser o ápice da nossa semana e não algo desligado dela. Então veja, segunda, a gente vai se consagrando, adorando, falha, se arrepende, volta, lê a palavra, ora, adora a Deus, louva. Vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nesse ritmo. Alguém que ama a Deus, ama o próximo. Amor dentro do lar, amor no trânsito, amor no metrô, amor com o vizinho. E a pessoa que vive neste amor de Jesus Cristo, chega aqui no domingo para adorar a Deus, mas ela veio assim, num crescente, para chegar aqui no domingo e adorar a Deus, consagrando a sua vida para Ele. Porque às vezes o culto está sem empolgação no nosso coração? Por que às vezes a palavra não está alcançando o nosso coração? Seja um pregador ou outro, tanto faz. Às vezes nós não estamos assim animados com a palavra, não está queimando o coração. Será que tem um pecado entulhando o nosso coração? Colocando como que bloqueios. E aí a palavra bate e cai por causa da vida em pecado. E é por isso que a pessoa não adora a Deus naquela liberdade espiritual, naquela sinceridade, naquela coisa verdadeira, naquele ato realmente sincero, porque está amarrado assim no pecado, está envolvido no pecado que tenazmente assedia. Peça para o Senhor curar essa enfermidade espiritual. Se você está vivendo no pecado, é por isso que a adoração está tão fraca. Pense na sua vida. Meus irmãos, quando nós cantamos a Deus, nós temos que cantar com alegria, com fervor, com força, concentração. Como que o mundo vai cantar essas músicas horríveis? Com mais atenção, mais alegria, mais animação do que a igreja que está cantando para Jesus. Viva de uma forma reta, aos retos, fica bem louvá-lo. Justos e retos são convocados, venham adorar a Deus. A segunda linha do versículo 1, aos retos fica bem louvá-lo. Aquele autor muito conhecido, em português a gente chama C.S. Lewis, no começo da sua fé, e ele era muito intelectual, então ele tinha umas certas questões assim na cabeça. Ele ficava se questionando, mas como assim Deus quer ser louvado? Isso não seria pecado? Isso não seria errado alguém querer ser louvado? Porque se algum homem deseja o louvor do outro, isso é errado. E esse foi um dos textos que ajudou C.S. Lewis a entender essa questão. Aos retos
fica bem louvá-lo. Na verdade, irmãos, a nossa adoração, o nosso louvor, não diminui nem aumenta o ser de Deus em nada. Ele não precisa da nossa adoração. É digno de adoração. Mas não falta algo no coração de Deus, e aí nós preenchemos o coração dele com a nossa adoração. Não. Ele é glorificado com a nossa adoração. Aos retos fica bem, como diz outra tradução, colocou muito claramente, é apropriado. No Salmo 147, nós lemos, louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e apropriado. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós não nascemos para nós mesmos. Não nascemos para a satisfação da nossa vontade. E quando nós louvarmos a Deus, irmãos, nós vamos encontrar o grande propósito da nossa vida. Isso vai preencher o nosso coração de tal forma que nós vamos exultar em Deus. Nós teremos uma alegria tão profunda que nós vamos entender o que o salmista está falando aqui. O que é exultar em Deus? Ter alegria em Deus. E aí, irmãos, quando isso acontece, nós desprezamos os prazeres deste mundo, porque o prazer de louvar a Deus, de obedecer a Deus, de conhecer a Deus, é infinitamente maior. E aí a pessoa olha para os prazeres deste mundo, dessa vida, ela despreza, não quer mais, não é mais fanático pelo time de futebol, não é mais fanático por algum grupo de música, não fica obcecado por alguma coisa, porque agora este homem vive para louvar a Deus. É uma delícia louvar a Deus, diz Davi. Uma delícia perpétua, é um manjar, é uma alegria, como é agradável e apropriado. O crente tem que estar feliz adorando a Deus, alegre, satisfeito, aproveitando. E por alguma razão, às vezes não dá para ir no culto, o crente tem que sentir muita falta. Como faz falta não ir no culto. Não posso faltar. Não posso faltar. Eu quero exultar, eu quero louvar, eu quero celebrar o meu Deus. A forma do louvor. Como? Exultação. Exultação, irmãos, como diz aí, exultai, ó justos, o Senhor, fala mais do íntimo. Não está falando que a gente tem que entrar aqui pulando e gritando. Não. Exultação é aquela pessoa que realmente quer e se alegra e exulta e está muito contente de adorar a Deus. Não está aqui pensando, eu não vejo a hora de ir embora. Eu quero saber quem ganhou, quem não ganhou a eleição. Não, ele está pensando em Deus neste momento. Por mais que haja alguma preocupação. Mas nós nos preocupamos, como nós oramos aqui na sala do conselho antes de entrar no culto. Senhor, tira as distrações. Tira as coisas paralelas. Tira as coisas que vão acontecer na semana. Que a gente se concentre agora para adorar a Deus. O irmão lá do Voluntários uma vez falou assim, pastor, é errado dormir no domingo? Eu falei, irmão, se você pode dormir, isso é até muito bom para você adorar a Deus ainda melhor depois. Você consegue tirar um cochilo depois do almoço, porque o descanso no dia do Senhor envolve tanto o deleite espiritual e o descanso físico também. Essa deve ser a perspectiva. Eu vou dormir cedo no sábado para me concentrar no ensino da palavra no domingo, para adorar a Deus, para me desenvolver bem aqui nas atividades que eu tenho. O culto a Deus, irmãos, é algo sério, tem que envolver um preparo.
tem que vir assim, se preparando. Nós vamos adorar. Não é qualquer roupa que vem para a igreja, para o culto. Não é qualquer pensamento que a gente chega aqui. A gente se prepara. Entrou aqui na casa de oração, vai começar o culto, fique em silêncio na presença de Deus. Tem que parar essa falação toda. Conversa demais. Se aquieta. Criança a gente entende, adulto não. E até a criança a gente tem que ir ensinando. Nós estamos na casa do Senhor, nós vamos começar a adoração. Você vai ensinando, vai colocando, daqui a pouco ele está grandinho, ele já entende. O maestro Parcival sempre falava do efeito que a música tem que ter no adorador. Uma introspecção. O efeito da arquitetura, o lugar, o ambiente, tudo isso tem que ajudar o adorador a entender o que você vai fazer agora. Para que nós estamos aqui? Eu vim para quê? B, novidade, exultação e novidade. Olha só, entoai-lhe novo cântico. Alguém pode pensar, então é um cântico que acabou de ser inventado, de ser escrito? Esse novo cântico, irmãos, fala mais de um novo espírito que canta talvez o mesmo cântico, mas de uma forma diferente. Pode ver que a gente ama cantar, às vezes, os cânticos mais antigos. Quando a gente se reúne e fica lembrando, lembra desse, um lembra, outro não lembra. E é muito bom, é o mesmo cântico. E pode ser cântico novo também, mas não é a ideia simples de ser um novo, um recente, recém-lançado, recém-escrito. Mas a ideia do novo cântico é um cântico que fala neste momento. Por exemplo, quando você passava por uma aflição, por uma angústia, o Senhor livrou, o Senhor colocou a mão, e aí você diz, vamos cantar o hino 32, Tu és fiel, Senhor. É um cântico que nós já cantamos muitas vezes na igreja, mas se torna um novo cântico, porque é um novo espírito, é um novo momento. Se você ler o Salmo 23 hoje, Deus fala com você mais uma vez, de uma forma diferente, numa aplicação diferente, porque nós não somos a mesma pessoa de antes. E a palavra é tão rica, tão inesgotável, que há sempre algo novo aqui. É o mesmo evangelho, é o antigo evangelho e é o novo evangelho. Quando fala entoar-lhe novo cântico, está falando de uma nova experiência com Deus. E você chega aqui cheio de gratidão, com uma experiência, com uma vivência na graça de Deus, e canta um cântico novo. É como se fosse um cântico com um frescor assim, diferente, novo. Instrumento, a forma do louvor, exultação, novidade, instrumento, o serviço. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério ou lira de 10 cordas. Olha que interessante, os instrumentos, a execução do adorador aqui, a sua habilidade, o seu serviço. É muito bom tocar para Deus. É muito bom aprender um instrumento, não para si, mas para louvar a Deus. É muito útil, por exemplo, no culto familiar, ter um violão ali e ajuda. Ajuda os outros a acompanhar, ajuda a entender melhor a letra, ajuda até na fixação. E quem toca também um instrumento está participando de uma forma ativa nessa adoração, porque está como que sustentando a igreja, a voz da igreja, conduzindo a voz da igreja para adorar.
Por isso que é alguém que está à frente, então deve ser membro da igreja, porque é uma direção de responsabilidade que precisa ter. Eu diria para os pais, pense nisso. Primeiro que a música desenvolve muito a pessoa, o ser humano, né? Mas acima disso, uma criança que aprende um instrumento, além das habilidades que desenvolve, são muitas. Está dizendo para ele o seguinte, olha, aprenda algo para fazer para Deus. Um instrumento, harpa, lira, né, saltério de 10 cordas. Como é bom isso. Como é bom ver alguém aprendendo, e aí a pessoa está executando ali aquele instrumento, louvando a Deus depois. Quarto, a forma do louvor. Arte. O que é arte aqui no versículo 3? Entoar-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Júbilo já vimos porque é uma palavra muito parecida com exultação, celebração e alegria. Arte aqui é habilidade. Não quer dizer assim que a pessoa tem que tocar melhor que o outro, tem que fazer algo assim extraordinário aqui na frente. Isso até seria ruim, porque ia estar chamando a atenção para si, e no culto só um merece a atenção, que é Jesus. Mas ninguém, nem nada. Nada, só o Senhor Jesus. Tudo deve ser conduzido assim para Ele. Quando diz então, tangei com arte, fala de um esforço, de um cuidado que a pessoa tem quando participa da adoração. Então nós temos que pensar o seguinte, eu tenho que oferecer a Deus o melhor possível da minha vida. E não o que sobra, e não o resto, ou qualquer coisa. Meus irmãos, naquele período em que eu saí daquela banda da escola, que eu tocava lá, aquele período terrível, e fui para a igreja tocar agora música clássica, e não quis trazer do mundo que eu tocava no mundo para fazer uma nova roupa assim, aí faz gospel. Não, eu quis abandonar tudo aquilo. Mas o que me incomodava era o seguinte, lá eu treinava quase umas 10 horas por dia, violão, guitarra, mas na igreja, às vezes a gente fazia assim um ensaio rápido, qualquer coisa, só treina a introdução e a gente vai. É claro, a gente acostuma fazer um certo improviso quando toca, mas não é assim na igreja não, tem que ser melhor. Não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que ficar 10 horas, ou 12, ou 20 aqui ensaiando. Eu estou falando do cuidado com as coisas de Deus. O cuidado com os instrumentos, o cuidado com o púlpito, cuidado com água, cuidado com planta, cuidado com estacionamento, cuidado com o banheiro, cuidado com todas as coisas da casa de Deus. E a obra do Senhor, como está fazendo? Jeremias diz... Uma vez uma senhora lá, quando a gente estava meio descuidado lá no grupo do Tucuruvi, uma senhora chegou e leu um texto para a gente, Jeremias. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Era do estilo Guiomar, ela, né? E aí eu fui ler o texto lá e realmente era um homem na guerra que ficava com a mão mole para segurar a espada. A obra do Senhor era a guerra ali no contexto de Jeremias. Mas aquela era a obra do Senhor. Aí a pessoa fica lá com a espada, assim, segurando mole. Ai, o que eu faço? Não. É para segurar com força e executar o que Deus está mandando. Deus quer soldado fiel. Deus não quer essa moleza, irmão, para fazer a obra de Deus. Deus quer prontidão, Deus quer vontade, Deus quer boa disposição da nossa parte. Na UCP, na UPA, na UMP, na UPH, na SAF, nos ministérios da igreja. Então pense, o que eu posso fazer na obra de Deus? Sempre tem um lugar, sempre tem um espaço. Pergunta também, vai, participa. Mas olha o texto, tangei com arte.
Vai ministrar uma aula na escola dominical? Estuda o texto. Pensa nas aplicações. Pensa nos alunos. Porque, irmãos, aqui não é lugar de improviso, de confusão, de desordem. Precisamos fazer as coisas, meus irmãos, com habilidade. Não é perfeccionismo, mas é o esforço. É o melhor possível. Agrada a Deus, honra a Deus. Agora imagina se eu estivesse aqui de chinelo, de short, de qualquer jeito. Irmão, não tive tempo de preparar essa semana, vamos ver o que eu prego aqui. O que os irmãos iam pensar? Faz de qualquer jeito, assim sai. É de qualquer forma. Para Deus não, em nada da igreja. Seja pregar, seja cuidar do chão, do templo, dos utensílios, tudo nós devemos ter, irmãos, este cuidado, este zelo com a obra de Deus. Tangei com arte. Por último, a razão do louvor. Por quê? Olha só. Porque a palavra do Senhor é reta. Sabe por que às vezes não louva a Deus com alegria? Sabe por que às vezes não tem preocupação com o ensaio? Ou na escola dominical não se prepara, às vezes, para ministrar? Ou não tem cuidado com as coisas de Deus, a obra de Deus, porque não está vivendo, vivenciando, lendo, meditando a palavra? Alguém poderia dizer, mas qual a relação da palavra com o que ele falou antes do louvor? Olha só, porque tem o porquê. E eu já disse para os irmãos que é uma regra fundamental de interpretação bíblica, entender a relação entre as frases. Porque a palavra do Senhor é reta. Então ele está fundamentando. Olha só, o louvor é fruto da palavra. A palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor é justa, a palavra do Senhor transforma o nosso ser, por isso nós louvamos a Deus. Porque a palavra do Senhor é reta. A pessoa louva, a pessoa celebra, a pessoa se esforça para tocar bem, entoa um novo cântico, ela vibra na presença do Senhor, porque ela conhece, lê a Bíblia, medita na Bíblia. Segundo, o proceder do Senhor. A primeira razão do louvor é a palavra, o segundo é o proceder, o que ele faz. Todo o seu proceder é fiel. Deus é perfeitamente fiel. Não tem nenhuma falha em Deus. Deus não pode ser questionado por nós em nada. Paulo diz, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Em outras palavras, fica no seu lugar, que Ele é Deus. Deus é tão fiel, a sua fidelidade é constante, é permanente. Você olha para trás, fiel, fiel, fiel. Olhando para frente, Ele vai ser fiel, fiel hoje, fiel, fiel e fiel. Ele ama a justiça e o direito, ou seja, Ele faz o que é certo e Ele ama o que é certo. Ele ama a justiça e o direito, ou seja, aquilo que é julgado com perfeição. A terra está cheia da bondade do Senhor. Todo lugar que você olha, você vê a bondade de Deus, a justiça de Deus, o direito de Deus, a fidelidade de Deus. A razão do louvor é, a palavra do Senhor é reta e o seu proceder é fiel. Para encerrar, abra, por favor, em Hebreus capítulo 13. O versículo 8. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, 15.
Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Na oração inicial, o presbítero Ismar disse que Deus não aceita o nosso culto, e é verdade. Como que Deus ia aceitar coisa imperfeita? Mas por meio de Jesus ele aceita. É o que diz exatamente esse texto. O quê? Sacrifício de louvor. Louvar a Deus. Deus não quer mais sacrifício de nada. Deus não quer animal aqui. Deus não quer um voto, um cumprimento de voto. Deus quer o nosso louvor, Deus quer a nossa vida, Deus quer o seu coração. O que eu preciso entregar? A pessoa às vezes fica nesse ponto, mas já entregou a vida para Ele. É o sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Ao invés de pensar em sacrifício de animal, em sacrifício no sentido de pagar alguma coisa, não, entrega para Deus o seu louvor. Por meio de Jesus. Crer em Jesus, confiar em Jesus, entregar a vida para Jesus, consagrar o coração para Cristo. Aí sim essa pessoa vai ser um adorador. Vai louvar a Deus, vai apresentar este sacrifício. E quando? Sempre. Viram aí? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Paulo diz, você crê com o coração e confessa com os lábios. Sempre. No luto, adore a Deus. No desemprego, adore a Deus. Na tristeza, na luta, dificuldade, problema, perseguição, louve o Senhor. Louve, louve. E vamos pensar, irmãos, no nosso culto a Deus no domingo. Como pode ser melhor? Como pode ser mais espiritual, mais fervoroso, mais profundo, mais intenso, mais participativo? Por meio de Jesus, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, vamos louvar a Deus com alegria. Amém. Feche seus olhos. Ore conforme está no seu coração. Entregue a sua vida para o Senhor. Peça para Ele abençoar o seu culto, perdoar. Grande Deus, enche o nosso coração de alegria, Pai, na Tua presença. Que o Senhor seja a alegria da nossa vida. Porque tudo nesse mundo é um engano, Senhor. É um sopro, é algo que passa, que a gente tenta pegar e não consegue. Mas o Senhor é real. A alegria do Senhor é permanente e profunda, Deus. Coloca, ó Deus, nos nossos lábios o louvor, Senhor. Enche nosso coração de alegria. Ó Deus, que nós possamos valorizar mais o culto. Esse momento precioso, ó Deus, da nossa semana, o mais importante, o mais crucial. O que nós mais queremos é Te adorar, Deus. Muitas vezes, Senhor, a nossa mente parece que não para. Inquieta, pensando e indo para 1000 direções. Aquieta, Senhor, a nossa mente, para que possamos prestar atenção na Tua palavra, na mensagem, Te adorar com alegria, Senhor. Pensar na letra do hino, acompanhar a oração dos irmãos. Ouvir, ó Deus, naquela meditação interna, os hinos do coral, os cânticos. Que o nosso culto, Senhor, seja profundamente espiritual, bíblico, verdadeiro, sincero. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Coloca a Tua palavra no nosso coração, Deus, para que desta meditação da palavra nós possamos ter esse desejo de Te louvar,
A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, o Senhor é fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és Deus, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é digno, Deus, da nossa adoração. Nós vamos te adorar, Senhor, para todo sempre. Nós estaremos à tua presença, Deus, eternamente. Adoradores. O Senhor procura, Pai, o Senhor quer adorador. Que sejamos adoradores, ó Pai, te adorem em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino O Grande Amor de Deus, número 42. Cantemos em pé ao som dos instrumentos.